Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Janela do Aluno, um espaço especial que é dedicado a você que é aluno e amante da cena audiovisual. E aí, vamos abrir nossa janela? Hoje nós vamos fazer um passeio diferente, através das lentes do documentário Morto Vivo, que mostra o dia a dia de um dos cemitérios mais antigos de São Luís, o cemitério do Gavião, na Madre Deus. E o Dário Gilson, que realizou esse documentário, vai contar pra gente de onde veio essa ideia. Bom, a ideia de fazer esse documentário sobre esse tema surgiu porque eu passei a conhecer algumas histórias bem interessantes sobre o cemitério do Gavião, que é o cemitério mais antigo de São Luís, tem várias lápides históricas, e eu passei a conhecer várias histórias que contrastavam com a nossa ideia popular de que o cemitério é um local de morte, onde tem de terror, onde as pessoas têm medo. E eu ouvia histórias que falavam de uma forma com tanto amor, com tanta nostalgia sobre alguns tempos em relação a pessoas que moravam próximo, em pessoas que trabalhavam no cemitério. E isso acabou me despertando a atenção. Algumas vezes eu fui visitar, conheci alguns dos túmulos de personalidades históricas e acabei tendo uma curiosidade sobre aquele local, e foi isso que me instigou a produzir esse documentário sobre esse tema. Também não podemos deixar de ouvir o que os professores têm a falar sobre a realização desse documentário. Sobretudo, é a ideia de colocar no aluno o seguinte: aqui é o momento, na academia, na universidade, na faculdade, de errar. Você experimenta, erra sem medo de perder emprego, sem medo de reduzir o salário, sem medo de ficar mal visto no mercado, porque aqui é o momento disso, de experimentação. Então, fazer esses produtos é o momento em que o aluno vai treinando, vai exercitando, para quando chegar no mercado de trabalho, ele fique com plena confiança do exercício da sua profissão. Então, sem dúvida, contribui muito também para a formação do acadêmico. Uma das coisas que eu mais gosto nas possibilidades que a UFMA oferece, do curso de comunicação oferece, de produzir peças práticas, é a possibilidade de você colocar a teoria em prática, porque a teoria é muito importante, mas ela sem a prática você não consegue aprender corretamente os atributos técnicos. Tem coisas que você só aprende na prática, ainda mais em uma questão de um documentário, que uma das características é você mostrar a realidade, e a realidade muda constantemente e você tem que se adaptar a essas mudanças. E essas são coisas, são habilidades que você só desenvolve com a prática. É isso aí, tudo pronto? Agora vamos curtir Morto Vivo na nossa janela. Eu nasci em 1954 aqui em São Luís. Morei aqui próximo ao cemitério, a rua Mirja Codozinho. E sempre convivi aqui desde criança, desde a época do bonde. Esse cemitério ele era rodeado de pinheiros, esse pinheiro grande. Tudo era cercado de pinheiro. Aí, com o tempo foi se acabando, viu? Muitas coisas desse cemitério aqui já foi tudo, já foi atrás dele, já foi hospital de leprosos, e hoje em dia foram tudo modificado, mas tem muitas coisas aqui que dá conserto ainda. Foi aqui. Eu me chamo Railton e a minha relação com esse ambiente é que eu nasci e me criei aqui no bairro do Bira. E eu lembro que quando eu era criança, às vezes quando a gente não queria dar a volta pelo cemitério, a gente vinha cortando caminho por dentro do cemitério para pular o muro, para chegar no outro lado da rua. Essas são lembranças que a gente traz para a vida da gente.
E, e apesar dos anos se passarem, às vezes quando a gente sempre vem aqui pelo cemitério, a gente lembra dessas aventuras. Às vezes das histórias que a gente ouvia, do tempo do cemitério logo no início. São lembranças, né, que a gente traz, né, e a gente leva também. Pois é, essa aqui é uma sepultura antiga feita pelos antigos donos, feito pelo pessoal da escravidão. A entrada por aqui pela porta, tem a sala de estar lá embaixo as gavetas de sepultamento. É praticamente uma família que está sepultada aí. É praticamente uma casa. E aqui é o monumento. E já arrancaram até os braços que é de cobre, aí arrancaram porque aqui há um roubo danado aqui no cemitério do Gavião, ó, roubo de cobre. Eu tomo de conta aqui desta sepultura aqui muitos anos. Então, quando eu cheguei aqui, o santo estava embaixo, deitado, já presto para ser roubado. Aí eu cheguei na hora e tive que ligar para a dona da sepultura, aí eu falei para ela que foi tentativa de roubo. Aí faz o que tem que fazer e bote em pé de novo o santo no lugar. Aí foi que eu contratei o pedreiro, aí ele fez o serviço, encheu de concreto, o cara não roubar, o vândalo não roubar mais o santo, porque é de cobre. E ele tentou roubar, mas aí tá tudo no lugar e para ele roubar agora tem que ser 10 homens para tirar esse santo do lugar, porque tá reforçado de concreto por dentro. Meu nome é Devano, trabalho aqui desde 2019. Minha função aqui é ouvido, só fazer esse sepultamento. Nós tiramos o defunto, já tava com uns 30 e poucos anos, que ainda tava tipo esborrachado, o couro só grudou nos ossos, a gente fazia assim. Por isso todo tempo não quebrava. Na verdade, o cemitério não tem nada de ruim, não. Ruim mesmo só se for as pessoas que vêm de fora pra querer fazer o mal, mas em cemitério mesmo, não tem nada disso, não. Tranquilo. As pessoas sempre têm uma visão deturpada a respeito do cemitério, de achar que é um local de esquecimento, um local de solidão. Às vezes as pessoas levam para a questão da sobrenatural, mas eu vejo o cemitério como um local de lembranças, né, de história, um local que não só se remete a essa questão de esquecimento, mas e sim de lembrar, né, que todos nós tivemos uma história, todos nós viemos de um lugar, né, todos nós trazemos na nossa história pessoas que fizeram parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento. E esse lugar é um lugar de recordação. Sempre que a gente vem aqui, a gente lembra desses entes queridos que a gente vai levar pro resto da nossa vida também, né? E é isso.
isso aí, Dari. Parabéns pelo trabalho excelente, né? Muito interessante conhecer a realidade do cemitério. Agora, o nosso próximo curta mostra um retrato intimista da reflexão sobre a vida pelo olhar de uma jovem adulta. Bem, a ideia surgiu basicamente da nossa matéria de fundamentos do audiovisual e a gente queria fazer algo fácil e simples, só que ao mesmo tempo que tivesse algum tipo de significado. Então, a gente utilizou de um texto que a nossa colega Alane fez, que trouxesse a mensagem de aproveitar a vida e os pequenos momentos que ela traz. Bem, a realização foi até que simples, só que o empecilho que a gente teve foi que a atriz principal do curta, ela teve que fazer uma viagem prolongada e isso acabou atrapalhando um pouco as gravações. Deu pra sentir a vibe, né? Agora a professora Carol Libério fala mais pra gente sobre esse tipo de filme, mais intimista e experimental. A produção experimental no audiovisual, ela começa com a própria história do cinema, né? Então, a gente fala hoje em dia, quando a gente fala de cinema, as pessoas tendem a pensar no cinema a partir de um modelo narrativo, com uma historinha que é contada, com começo, meio e fim. O experimental, ele não se atém tanto a isso. Ele se atém mais a essa relação imediata entre imagem e som e aos efeitos e sensações que essa combinação pode produzir. Apesar da gente se acostumar mais com o narrativo, a gente tem grandes exemplos hoje em dia do experimental, porque quando a gente fala dos videoclipes, por exemplo, que é uma linguagem que surge ali na década de 1980, a história dos videoclipes ela é marcada por uma relação, por exemplo, com a videoarte, que sempre foi um campo de produção audiovisual também ligado ao experimental. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais contato com essas formas do audiovisual que estão para além do narrativo. A gente não chega a chamar elas necessariamente de não narrativas, porque apesar de não existir talvez uma narrativa clássica e linear, ainda assim você pode pensar uma história a partir das sensações e das associações de imagem e das associações de imagem e texto. Bem, chega até a ser um pouco empoderante para a gente do primeiro período poder fazer obras práticas desse tipo, porque mesmo a gente sendo iniciantes no curso, a gente consegue ter algo que possa dizer que é nosso e que pode até ser premiado em algum tipo de evento ou premiação. Muito bem, janela aberta, vamos de filme. A vida às vezes pede uma pausa. Só alguns segundos para que a gente possa soltar todo o ar que estava nos prendendo. Só um minuto para que a gente se liberte do peso dos nossos pensamentos. Só um momento para olhar a nossa volta e focar nos mínimos detalhes, sabe? Assim, nada mais do que um segundo para sentir o calor do sol, as gotas frias da chuva, escutar o cantar dos pássaros ou simplesmente observar ao seu redor. A vida clama por um mísero momento em que a gente não vai estar sobrevivendo, e sim vivendo. Ela pede um pouco de atenção ao mundo e não à humanidade. Não as nossas rotinas de produtividade compulsiva. É difícil entender o que e quando ela faz suas exigências, que por vezes eu me pergunto se tudo isso vale mesmo a pena. Mas sabe, eu acredito verdadeiramente que a vida, assim como a morte, sempre tem grandes planos. Então, mesmo quando tudo parece terrível ou quando eu tô prestes a ceder pelo cansaço, eu me permito parar e ver o que existe de bom aqui pra mim. E, cara, tem muita coisa. Free fall, free fall. You can let it all go. You can let it all go. This ain't shit free, but falling out, that shit's easy. Let me show you how it's like.
shit's easy, let me show you how it's like. É isso aí, agora eu quero falar com você, aluno, que já produziu ou produz algum material audiovisual. Entre em contato com a gente pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela e quem sabe a próxima janela não se abre para você. Até lá!